Doutor Dinei, boa noite. Boa noite, meu amigo Eurípedes. Prazer falar contigo. Primeiro, Espero que a gente consiga produzir um material que ajude as pessoas e tire muitas dúvidas. E é um prazer participar dessa live sua. Estou acompanhando seu trabalho há algum tempo e vi a mudança que a medicina integrativa fez na sua vida, pessoal e profissional também. eu fico feliz de você ter aceitado, porque você é um pouco avesso aí às câmeras, tudo, né? É, Mas eu chamei aí, falei que tinha algumas seguidoras querendo informações dessa patologia que é até muito comum entre as mulheres. E eu falei, tem que ser o doutor Dinei. Fala um pouquinho da sua história, sua formação, para o pessoal conhecer você. Bom, eu sou ginecologista, né, de formação, fiz residência no Hospital de Taguatinga em 97, entre 97 e 99. Então eu já vou completar mais de 20 anos de formado, né, em ginecologia. E chegou um determinado momento na minha vida, né, pessoal, eu vou falar essa história assim porque eu acho que é importante, que é um ponto de virada, digamos assim, né? Que é quando, naquele ritmo nosso de plantões, cirurgias, né? Isso por volta de 2000 e, eu vou tentar lembrar, eu não sou muito bom de datas, tá? Mas aproximadamente há uns 10 anos, vamos colocar assim, eu me vi pesando 110 quilos, 110 quilos, obeso, com resistência insulínica, com um hipertenso já, né, usando losartana. E aí, cara, eu digo, não, eu tenho que mudar de vida, né? Eu tenho que buscar dentro da medicina, um tratamento para o meu caso, né? Uma situação de melhora na qualidade de vida. A partir daí, eu entrei na medicina integrativa, né? Inclusive foi convite de um amigo nosso, o Dr. Júlio Moura, né? Que já estava fazendo essa medicina integrativa, e nós fomos a primeira turma do Laí Ribeiro, né? Na primeira turma tinha o Vitor Sorrentino, a Clarissa, o Júlio também participando. E, cara, nesse ano que nós fizemos a pós, eu mudei completamente a minha vida pessoal e profissional também. Mudei a minha visão de medicina. Eu cheguei a emagrecer 20 quilos durante a pós. Foi uma coisa incrível, né? E a partir daí eu vi que a medicina, ela tinha uma visão mais holística, mais do que essa medicina compartimentalizada que nós vemos hoje. E foi muito interessante essa mudança, que eu também percebi em você, quando você entrou na medicina integrativa, né? E realmente foi assim que começou a história, tá? Excelente, Dinei. E o tema que a gente escolheu é endometriose. Eu sei que você atua nessa doença de forma tradicional. Se precisar operar, você opera quando tem indicação. Você tenta tirar a paciente de uma chance de cirurgia com terapias convencionais e terapias integrativas. Então, por saber disso, que eu escolhi você para vir falar desse assunto com a gente. Como que você explica a etiopatogenia e a teoria das origens dessa doença? Bom, é uma doença multifatorial, né? Primeiro ponto. E o que eu tenho observado muito é que a prevalência dessa doença tem aumentado assustadoramente nos últimos anos. Antigamente, né, há 40, 50 anos atrás, as nossas ancestrais eram multíparas, que tinham muitos filhos, né, que não usavam anticoncepcional. Então, a endometriose, basicamente, é uma doença que se caracteriza pelo extravasamento do tecido do endométrio, a camada mais íntima do útero,
ele reflui pelas trompas, em vez de descer pela vagina, né, através da menstruação, e vai implantar áreas do peritônio, né, inicialmente, podendo também alcançar outros órgãos mais distantes, né? Então, existem relatos de endometriose no pulmão, né, no diafragma, tá certo? Mas é uma doença que ela tem um componente inflamatório, infiltrativo. Vai tomando conta dos órgãos mais próximos, como trompas, causando infertilidade, fundo de saco do útero, causando aquela dor intensa que as mulheres sentem no período menstrual, intestino, que é a sua área, né, de atuação, acomete intestino delgado, intestino grosso, vagina, bexiga. Então, é uma doença que tem apesar de ser uma doença benigna, ela se comporta como um verdadeiro câncer, né, digamos assim. É uma doença muito agressiva, entende? E causa muito desconforto para a paciente, causando um sem número de sintomas que prejudicam e muito a vida dessas pacientes. Certo. Essa é uma das teorias, tá? Existem outras que a gente vai falar, né, mais tarde um pouco. Certo. O uso abusivo dos anticoncepcionais hoje em dia, doutor, tem alguma parcela de culpa nisso? Tem estudos disso já? Tem. O anticoncepcional, ele causa na verdade, ele vai tentar, quando é que você usa anticoncepcional? Você tenta inibir as menstruações, né? Os ciclos menstruais, para conseguir um alívio da dor. No entanto, ele causa um desbalanço hormonal, o uso do anticoncepcional. Ele aumenta o SHBG, né? Que são os carreadores hormonais, a tal ponto que impede os hormônios produzidos pelos ovários, os hormônios, principalmente a progesterona, de chegarem aos seus receptores hormonais. Ele causa uma espécie de menopausa medicamentosa, tá? Então, é uma situação que o médico usa para alívio dos sintomas, mas que no médio, no longo prazo, prejudica muito mais a paciente do que beneficia, na minha opinião. Certo. E da medicina tradicional, o que está na vanguarda aí de tratamento, doutor? Bom, a gente até pensa o seguinte, quando você fala em endometriose, você fala em predominância estrogênica, né? O estrogênio é o combustível da doença. Todos os tratamentos que são feitos na medicina tradicional, eles buscam exatamente a supressão do ciclo menstrual. Então, você tem usado na medicina tradicional os progestogênicos, que é muito diferente da progesterona. A gente depois pode falar sobre isso. Esses progestogênicos, eles causam a inibição da menstruação e alívio dos sintomas. Mas, no entanto, não tratam as causas da doença. Então, é um tratamento ineficaz, podemos dizer, certo? Na vanguarda, temos, dentro da medicina tradicional, você busca evitar o procedimento cirúrgico, né? Que eu acho que a cirurgia deve ser sempre o último estágio da doença. Claro, nós operamos em emergências, né? Nós, inclusive, eu lembrei de uma cirurgia que nós entramos juntos, de uma gestante lá no São Francisco, você deve lembrar, que era uma obstrução intestinal. Você entra naquilo para salvar a vida da paciente, enfim, para tentar resolver o problema. Mas nós temos usado muito progestogênios e também o diumirena, que faz com que você tenha a interrupção do ciclo menstrual. Além de hormônios, né, de progestogênicos de nova geração, o mais usado atualmente é o Dionigest, tá? Certo. E a metformina é boa para isso? Como que ela age, Ednei? Bom, a metformina, eu gosto muito da metformina, porque todas essas pacientes
de endometriose, ela tem uma característica em comum. Elas têm sobrepeso, né? Tem resistência insulínica aumentada, né? E realmente se transforma isso numa bola de neve. A metformina, ela faz parte do arsenal que nós usamos, né? Mas nessa linha de diminuição da resistência insulínica e tentando também melhorar essa questão do sobrepeso, né? Que é muito comum. Então, toda paciente com sobrepeso, obesidade, ela produz estradiol pela gordura abdominal. Então, não só a metformina, mas nós tentamos usar outros nutracêuticos, antioxidantes, inclusive, que ajudam nessa parte de emagrecimento, que é muito importante. Além da atividade física, né, etc. Certo. Então, eu posso encarar a endometriose como uma síndrome metabólica também, então. E se o paciente não quer mudar hábitos, não vai me ajudar a melhorar ela, vai acabar precisando só do band-aid mesmo para ela continuar tendo aquela vida ruim, só que sem dor. Então, é o que eu costumo falar. Na medicina a gente consegue te dar esse band-aid, se é o que você quer, ou a gente consegue te curar também, só que para te curar, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né, Ednei? Com certeza. Eu encaro a endometriose como uma doença inflamatória, né? E acho que a mudança de hábitos de vida, Eurípides, é fundamental, essencial até. Então, é uma paciente que você tem que estimular a atividade física, né? A alimentação, ela tem que ser pobre em gorduras industrializadas. Você tem que incentivar essa paciente a ter bons hábitos em relação ao sono, né? Para que você tenha o efeito dos hormônios, como a melatonina, né? Principalmente, que eu também tenho utilizado, que tem um efeito antioxidante muito importante. É uma paciente que tem que ser vista de uma forma global, né? E quando ela nos procura em consultório, ela vem muito judiada já, né? Sofrida, já passou por vários especialistas, e a gente tenta colocar essa maneira da medicina integrativa de encarar a doença, e isso tem dado bons resultados. Certo. E os pallets, que são os implantes, você primeiro prepara o terreno ou pode usar o pallet em todo mundo? Como que funciona isso? Eu preparo o terreno. Veja bem, nós temos usado muito a gestrinona. Eu gosto muito da gestrinona porque ela tem um efeito muito interessante na parte de modulação hormonal. Ela consegue reduzir os níveis de estradiol, né, vai depender do tempo que você vai programar, né, esses pellets. E, geralmente nós programamos 6 meses, né, nós usamos os bioidênticos, e esses pellets eles fazem com que a mulher tenha uma melhora da composição corporal, aumento dos níveis de testosterona, redução do estradiol importante, e essas pacientes entram em amenorreia. Mas geralmente eu preparo, né? Eu não entro de início com os pellets. Eu procuro fazer isso num segundo momento, né? Depois que ela tiver melhorado esses outros aspectos que a gente falou aqui, principalmente os seus hábitos de vida, alimentares, né? E também através dos nutracêuticos que a gente usa. Mas eu tenho usado e os resultados são muito bons, Eurípides. Mas me diz assim, uma paciente que tem a endometriose, você aplicou o pallet, você troca ele de 6, você coloca novos de 6 em 6 meses, é isso? Exatamente. Eu tenho aqui do consultório, a gente tem acompanhado algumas pacientes, tem pacientes nossas que já estão usando o implante há aproximadamente 4, 5 anos, e não trocam, né? Nós conseguimos tirar algumas dessas pacientes da cirurgia, através dos implantes. Então, é uma coisa que tem feito bom resultado, muito bom, principalmente na endometriose profunda. Então, você tem um alívio das dores, né? Você tem melhora
inclusive da parte de fertilidade também, tá? Que é outro aspecto que a gente pode abordar depois. Mas elas vão trocando, né? Tira, na verdade não precisa nem tirar, porque ele é absorvível, tá? O próprio organismo absorve. Então a gente vai colocando a cada 6 meses. Certo. E já teve paciente que teve reação adversa, não deu certo, e já está implantado, o que faz dali se ela teve reação? Como funciona isso, Dinei? Acho que é uma dúvida geral, né, do pessoal. Geral. Eurípides, sem nenhum tipo de... sem querer vangloriar o método, né? Mas eu percebo que as reações adversas são muito poucas. Eu tive um caso de uma paciente que teve uma reação e expeliu. O implante ele foi ejetado da pele, fez uma reação inflamatória, nós tiramos, mas isso foi um caso dentre muitos, né? Os efeitos adversos mais comuns desse tipo de implante principalmente a pele seborreica, né? Algumas reclamam um pouco de queda de cabelo, mas isso são poucos casos. Na prática, a gente não observa muitos efeitos colaterais em relação aos implantes, são raríssimos. Certo. Então, beleza, implantei, a paciente está bem, vamos pôr assim, aí uma pacientinha um pouquinho mais complicada, você não conseguiu melhorar muito ela e foi para a cirurgia. Quais são os critérios para essa cirurgia? Explicando para um leigo mesmo, o que leva a paciente a uma cirurgia e o que é a cirurgia, o que é feito nessa cirurgia? Bom, a cirurgia, ela tem uma indicação quando a paciente tem uma dor muito forte que prejudica a sua vida profissional, pessoal. São pacientes que sentem muita dor, que não conseguem, por exemplo, ter uma relação sexual sem sentir dor, né? Muito comum. São pacientes que não conseguem engravidar, que tentaram todos os métodos e durante 1 ano, 2 anos, não pela total aderência das trompas, não conseguem de maneira alguma a gravidez, aí vão partir para a cirurgia laparoscópica. Mas o que vai determinar realmente se essa paciente ela tem indicação de cirurgia ou não é a intensidade da dor, né? Que é o sintoma mais comum. Então, se a paciente estiver com uma dor que realmente ultrapassa, né, o limite do razoável, a cirurgia tem uma indicação nesses casos. E aí nós optamos muito pela videolaparoscopia. Na videolaparoscopia nós vamos fazer a ablação dos úteros sacros, que é por onde passa a inervação do útero, né, e a lise de aderências. Aí nessa situação essas pacientes têm uma melhora da dor, importante. Certo. Muitas vezes tem que entrar com equipe multidisciplinar, né, Dinei? Porque às vezes está cometendo intestino junto, aí às vezes tem que fazer uma ressecção intestinal. Aí tem você, né, que já... Você entra, né, o proctologista, temos o urologista, né, temos o ginecologista. É uma cirurgia complexa, né? Verdade. Eu lembro de um caso de uma paciente que nós operamos, que foram feitas nessa paciente 5 cirurgias. Isso num prazo de aproximadamente 2 anos. E a paciente continuava sentindo dor. E era equipe multidisciplinar. Tinha o urologista, o procto, enfim. E no final desses 2 anos, ela ainda continuava sentindo dor, mesmo depois de todos os procedimentos que foram feitos. Então, é muito complexa essa cirurgia. E os resultados não são tão satisfatórios, em muitos casos, né? Por isso que a gente acaba deixando para a exceção, né? Aquela paciente que tem uma aderência, que já está prejudicando o trânsito intestinal, aquela paciente que tem um implante na bexiga que está causando urgência miccional. Então, o pessoal tem que entender que pode chegar nesses extremos, mesmo fazendo tudo que a gente tem nas mãos, algumas pacientes acabam não escapando e tem a via laparoscópica
Em alguns casos tem que fazer até aberta mesmo, dependendo do grau de aderência. A gente não Exato. consegue fazer cavidade para trabalhar ali dentro, né, Ednei? Exato. O pessoal que quiser fazer perguntas, eu acho que vai ter tempo para a gente responder algumas perguntas, mas Sim. vamos para a parte que a gente mais gosta, que é falar da nossa querida medicina integrativa, que nós dois já tivemos alguns desentendimentos com alguns colegas aí da tradicional. Já tomamos bordoadas, né? Muitas vezes. O pessoal não entende muito, né? Enfim. Que a gente releva, né? Porque a gente sabe que está buscando o melhor pro paciente, e isso não tem preço. E o pessoal tem que entender a medicina integrativa não como uma medicina alternativa, é uma medicina complementar, que, na verdade, está me dando mais arsenal para ajudar mais ainda esse paciente. Então, dentro do escopo da medicina integrativa, o que você faz de diferente para essa paciente aí da endometriose? Bom, existe um certo preconceito, né, da considerada tradicional com essa medicina complementar, entre aspas, né? Eu acho que essa medicina ela é muito mais do que isso, a medicina integrativa. E dentro da medicina integrativa, nós temos um arsenal de nutracêuticos que nós utilizamos que melhora a qualidade de vida da paciente de uma forma absurda, né? Então, eu vou falar como eu faço esse tratamento, tá? Assim, a minha experiência. O que é que nós temos usado muito dentre esses nutracêuticos? Eu gosto muito da progesterona natural bioidêntica. Eu tenho utilizado doses entre 200 a 400 miligramas por dia, sempre à noite, né? Ela tem um efeito diurético também importante, anti-inflamatório, né? E na questão da supressão da menstruação. Nós temos usado por 6 meses a 1 ano, tá? A depender do grau dessa endometriose, tá? Temos usado também, associado, eu sei que você gosta muito, o LDN, o naltrexone em baixas doses, né? Então, todas essas pacientes nós utilizamos uma dose inicial de 1 miligrama e vamos subindo até chegar a 4,5 miligramas, isso ao longo do tempo. E mantemos por 1 ano, pelo menos. Colocamos também, dentro dessas formulações, a vitamina D3 em altas doses, tá? Associada com a vitamina K2, né? Para evitar aqueles efeitos de hipercalciúria que a gente sabe que pode haver. Então, utilizamos doses altas, em torno de 10 a 20 mil unidades por dia. E, claro, vamos monitorando. E usamos também anti-inflamatórios naturais. O que eu mais gosto e que vejo que dá um resultado muito bom é a cúrcuma. Eu sou muito fã da cúrcuma. Existem outros, mas assim, a cúrcuma ela tem me dado resultados muito bons dentro do consultório. E esses tratamentos, ao longo do tempo, fazem que haja uma remissão da doença. Os sintomas melhoram, a paciente vai tendo uma qualidade de vida muito melhor, tá? Esqueci de falar da melatonina também, que eu uso em todas, tá? Melatonina faz parte também, tá? E, enfim, basicamente eu uso esses nutracêuticos que eu te falei aqui. Claro, tem outros, mas esses são os principais. Excelente. E em termos de alimentação, tem algum tipo de alimento que é pior para essa paciente que ela tem que evitar? Sem dúvida. Aqui na clínica, a gente tem integrado, junto com as nossas consultas aqui normais, nós temos uma equipe de nutricionistas, né, que fazem um trabalho fantástico, e nós trabalhamos sempre em conjunto. Então, eu particularmente, eu oriento a paciente a generalizados,
fast foods, gorduras industriais, e ter uma alimentação mais saudável, né? Isso é de fundamental importância, tá? Outra coisa, pacientes que têm sobrepeso, obesidade, nós fazemos, sem dúvida, o tratamento dessa paciente focado no emagrecimento. Então, a gente atua muitas vezes com a dieta do HCG, né? Associado com a modulação hormonal bioidêntica também, tá? E a nutrição, sem dúvida, tem um papel fundamental desse tipo de doença. Excelente. Eu estou começando a engatinhar nessa parte aí do naltrexone, e eu tenho recebido diversas vezes, até o pessoal acostumar. Doutor, mas esse remédio é para parar de beber, esse remédio é para usuário de droga, você quer que eu use isso mesmo? O pessoal tem que saber a diferença. Para usuários de droga, é 50 miligramas para cima. A gente está falando em naltrexone em baixas doses, que ela faz um down regulation dos receptores opiáceos de todo o corpo, não é só do intestino. Eu uso para o intestino irritável para fazer o down regulation desses receptores no intestino, no cólon. O Dr. Dinei está usando isso para fazer nos receptores de dor ali da pelve da paciente. Então, é uma medicação realmente excepcional, não só para isso, como para doenças inflamatórias, doenças autoimunes, uma série de fatores, até para pacientes com câncer terminal, para fazer esse down regulation desses receptores de dor. Então, tem muitos estudos que demonstram, mas como é uma droga sem patente, a indústria farmacêutica não dá valor para ela, e ela ficou esquecida por muito tempo, e o pessoal da Integrativa abraçou ela novamente, né, Dinei? Sim, sim. Eu concordo com você, e vou te falar um detalhe assim, que eu percebo. Quando esses pacientes iniciam naltrexone em baixa dose, os resultados eles são muito rápidos, são visíveis, principalmente na melhora da dor, né? Os pacientes com 2, 3 meses de tratamento referem uma melhora absurda da dor, 50%, 60% de melhora. Eu utilizo praticamente, Eurípides, para todas as doenças autoimunes o naltrexone, todas, sem exceção. Utilizo para tratamento de pacientes que têm, por exemplo, alguns casos de Alzheimer, com bons resultados. Utilizo para casos de dor crônica inespecífica, fibromialgia, e tem exatamente esse efeito de melhora da dor, né, que a gente percebe rapidamente. Também atua na melhor qualidade do sono. A paciente começa a ter, ela começa a sonhar mais durante a noite, ela relata isso, né? Interessante essa parte. E praticamente eu vou falar para você, talvez, hoje em dia, eu utilizo praticamente em 90% das patologias o naltrexone. Eu uso assim, por duas razões, né? Uma delas você já colocou aqui, os seus efeitos amplos, né? Multilaterais, em todas as áreas. O preço muito baixo, uma medicação que foi esquecida pela medicina, custa, eu acho que R$20, R$30 por mês. E mesmo naqueles pacientes rígidos, ela tem uma melhora tão grande na parte de qualidade do sono que compensa utilizar preventivamente, né? Até em termos de profilaxia de outras doenças, do aparecimento ou surgimento de doenças. Então eu tenho usado assim com muita tranquilidade, por esse tempo inteiro aí que eu estou nessa vibe da medicina integrativa. Excelente, era essa sua experiência que eu queria ouvir, porque realmente, hoje em dia, muitos pacientes já sentam na nossa frente, poliqueixoso, com uma série de problemas. Tem que entender que aquilo aí também é uma muletinha ali para ajudar no processo de melhora,
que a gente vai desmamar com o tempo, que não vai usar para a vida inteira, mas que já dá aquele ânimo para o paciente começar as mudanças que precisa, né, Dinei? Com certeza. O naltrexone, eu diria assim, minha experiência, talvez seja uma das drogas os nutracêuticos, que tem um efeito mais rápido, eficaz e que traz um resultado tão assim, fantástico, né, para essas situações, que realmente não tem por que você não usar, né? Então, os tradicionalistas, até que nos ouçam, que nos dê o benefício da dúvida, né? Testem, para que eles tenham também que possam dar a opinião deles, né? Através desses pacientes. Excelente. Fala um pouquinho, então, da relação da endometriose com a infertilidade, qual o índice de melhora aí que eu consigo fazer com que essa paciente que tem dificuldade e endometriose engravide? Como é que é a sua experiência com isso? Eu até vou te falar uma coisa assim que eu sempre falo para os pacientes. A gravidez, ela é um tratamento da endometriose. Eu não sei se você concorda comigo. Quando a paciente engravida, ela produz níveis altíssimos de progesterona, né? Então, essa progesterona, ela também atua como um tratamento desses focos de endometriose. Mas para chegar na gravidez, aí às vezes é um longo caminho, né? É sofrido às vezes. Muitas vezes, as aderências, as obstruções tubárias são muito, digamos assim, importantes, né? Elas têm um nível de obstrução que faz com que você tenha que optar por um tratamento mais, entre aspas, agressivo, né? Que seria a cirurgia ou a fertilização in vitro. Mas a minha conduta inicial é tratar com a progesterona em altas doses, associar isso à gestrinona, tá? Associar muitas vezes ao Implanon ou ao Udil, o Implanon ou Dilmirena, né? Por 6 meses. Aí nós causamos aí uma acalmia desses focos de endometriose e logo a seguir a gente faz um tratamento também na linha integrativa para essas mulheres engravidarem. E temos tido bons resultados, tá? Os resultados são muito bons. Agora, em questão de números que você colocou, eu diria para você que 40% a 50% conseguem engravidar sem a necessidade de cirurgia ou de fertilização in vitro. Excelente, excelente. Eu acho que usando só a medicina tradicional, eu acho que não conseguiria chegar nesses números. Eu vou abrir para as perguntas, eu acho que chegou 2 aqui, deixa eu ver se são pertinentes. Ok. A Cira, na verdade, está te chamando para ir lá passear em Aracaju. É uma paciente minha. Você marcou muito a vida dela pelos comentários. Eu vejo aí que você é bem querido mesmo com as pacientes. Olha, essa paciente, nós fizemos uma indução dela nessa linha da integrativa também. E ela teve gêmeos. E ela mora lá em Aracaju, muito grata, eu também sou muito agradecido. Um abraço para você, curtindo essas praias maravilhosas de Aracaju. Certo. Aproveitando, então, agora, já que não veio dúvidas, uma dúvida minha, que eu já vi e ouvi algo a respeito nesses podcasts aí, de o pessoal que tem essa linha mais integrativa, o uso a longo prazo dos anticoncepcionais, essas pessoas que usam 10, 15, 20, 30 anos, realmente predispõe, se a pessoa tiver uma tendência genética, ao Alzheimer? Sem dúvida nenhuma. Eurípides, eu acho que nós fazemos muito mal aos pacientes. Isso é uma rotina que eu vejo em consultório. Os médicos, eles são colocados, né, na sua formação médica, né,
principalmente, em contato íntimo com os laboratórios, né? Os grandes laboratórios, que vão fazendo a cabeça desses estudantes de medicina, como fizeram a nossa, né, também, provavelmente, e vão dando aquelas amostras de anticoncepcional. Cara, aquilo ali é uma coisa terrível. A paciente chega no consultório, o médico pega o anticoncepcional e dá o tratamento para 1 ano para aquela paciente. Às vezes sem sequer examiná-la, né? Isso é uma coisa terrível, né? Não vê se a paciente tem uma contraindicação, tem varizes, antecedentes de câncer na família, né? E vai dando aqueles remédios. O anticoncepcional, eu vou falar minha opinião sobre isso, é um medicamento que eu não quero demonizá-lo, mas da forma que é feito, ele traz prejuízos para a vida da mulher de uma maneira assim absurda. Quando você oferece anticoncepcional por períodos prolongados, vamos colocar aqui 5 anos, né, como você colocou, a mulher entra num estado de menopausa medicamentosa, isso a partir do 6º mês. Ela simplesmente deixa de produzir os hormônios esteroidais, progesterona, estradiol, testosterona. Ela entra no estado inflamatório crônico, tá? E é uma mulher de 20, 30 anos menopausada. Quer dizer, com altos níveis de cortisol, né, estressada, ganhando peso, né? E isso predispõe ao longo prazo não só ao Alzheimer, mas ao câncer, né? Câncer de mama, câncer de ovário, né? Eu estou vendo aqui a Jamila falando, é uma castração química, é exatamente isso. Sem sombra de dúvidas. Então, assim, são não só o Alzheimer, mas várias doenças crônico-degenerativas, diabetes, obesidade, né? Vai me lembrando mais aqui, na sua área. Eu vi um neurologista, um neurocientista, falando que o cérebro da mulher, principalmente, ele usa essa variação hormonal para fazer determinada faxina ali na glia, no neurônio em si, e para se alimentar, para entrar certos alimentos corretos ali. Essa castração química vai deixar aquele neurônio sem esse aporte de nutrientes necessários, e isso a longo prazo, se você tem uma tendência, por isso que pode dar esquecimento, demência senil mais precoce. Então, gente, tem que pôr na balança realmente aí. Tem que ser um remédio para um determinado período, para um determinado problema, igual a endometriose, mas que seu médico tem que estar tateando ali o prazo máximo, tem que ter começo, meio, fim, né, Ednei? Não é um negócio que é para a vida toda. Olha, Eurípides, só para você ter uma ideia, hoje eu praticamente evito o uso do anticoncepcional. Eu coloco como a primeira opção o DIU de cobre, né, porque é um método de barreira, né, que praticamente não tem efeito colateral, né, e o anticoncepcional, você falou tudo isso, e tem uma doença que hoje para mim é campeã dentro da medicina, que é a depressão. A depressão, ela é causada pelo anticoncepcional. Por quê? A mulher começa a ter uma deficiência na parte de libido, uma redução absurda da libido, começa a ter obesidade, estrias, varizes, começa a ter uma deterioração da autoestima dela. Quer dizer, isso leva muitas vezes as mulheres a uma depressão de causa ignorada pelos médicos. E basta você tirar o anticoncepcional que a vida da mulher muda completamente. Depois de 3, 6 meses ela volta ao normal. Então, assim, cara, é uma coisa que tem que ser evitada, né? Nós temos que realmente
eu acho que nosso papel aqui, o meu, o seu, é divulgar isso. Você tem divulgado muito, eu tenho observado seu trabalho na internet, no site, pessoal. Eu tenho colocado isso muito em consultório também e pretendo também colocar isso um pouco mais na mídia, colocar um pouco mais de visibilidade nisso, nos malefícios dessa droga terrível que é o anticoncepcional. Excelente, excelente. Eu acho que cobriu bem, até acima do esperado, tá? Colocamos alguns temas. A pergunta da Paula, sim, com certeza, Paula. As aderências provocam ali, não paralisar o peristaltismo, mas uma barreira para a progressão das fezes, e o intestino preso é um dos sintomas aí da mulher com endometriose. Dinei, eu sempre peço para o meu convidado dar dicas de livros, pode ser da área da saúde ou fora da saúde, livros que mudaram sua vida. Olha, eu vou falar livros fora da área da saúde, então, alguns que marcaram. O livro que mais marcou minha vida, eu não sei se você chegou a ler, Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva. Você chegou a ler esse livro? Não, mas eu estou anotando aqui. Cara, esse livro para mim fala da história falando rapidamente, fala da história de um jovem cheio de planos que estava numa cachoeira e ele vai dar um pulo, né, daquela cachoeira e bate a cabeça numa rocha. E aí ele fica desacordado, ele acorda numa UTI e se vê paralisado do pescoço para baixo. Ele teve uma fratura a nível de C4, C5. Uma história maravilhosa, um livro que, de todos os livros que eu li, foi um dos que mais me marcou. Feliz Ano Velho. Dentro da medicina, tem vários livros, tá? Que me marcaram. Os principais, eu quero até aqui citar uma dos professores que mais me marcou, foi o Dr. Arthur Lemos, ortomolecular. Eu considero ele um dos maiores nomes da medicina, na minha visão. E tem um livro dele que é sobre medicina integrativa, que fala dos remédios, né? Drogas, me fugiu o nome aqui, mas todos os livros do Arthur Lemos, eu já li todos, né? Recomendo a leitura para os médicos e para aqueles que estão nos acompanhando aqui. São livros assim maravilhosos, de uma linguagem muito fácil e acessível a todos. Excelente. Eu tenho alguns na cabeceira ali que eu estou começando a ler ainda, que você já pratica o ortomolecular, eu ainda estou engatinhando ainda, né? Que o pessoal tem que entender que não é uma medicina nova. O ortomolecular é embasado no mecanismo, no livro de fisiologia, na fisiologia do problema, para te ajudar a enxergar o macro e atuar na alimentação celular, que é o importante, né, Dinei? Eu acho que o nosso livro de cabeceira é o Guyton, né? A Fisiologia do Guyton é um livro que a gente está lendo sempre, atualizando, né? Que quando a gente trata o paciente aqui, a gente vê a fisiologia do paciente como um todo, né? O bom da medicina integrativa é que você deixa de avaliar o órgão específico e ver toda a fisiologia de uma forma incrível, né? Então você trata hoje depressão, trata intestino irritável, trata vulvovaginite, tudo de uma forma única, né? Podemos dizer. Verdade. Então já estamos meio que encerrando. Como que o pessoal te encontra e quais os seus projetos futuros, Dinei? Oi, Eurípides, a gente primeiro falar sobre, a gente já te conheço há muito tempo, nós trabalhamos, né, no hospital, né, São Francisco, então atualmente eu trabalho na clínica, Centro de Medicina Integrativa, trabalho no São Francisco,
Hospital Home, e abrindo o horário lá, e estou basicamente querendo me dedicar agora, Eurípides, a fazer um trabalho também na internet, tá? Colocar um site nosso também, seguindo seus passos, que você já está à frente nisso. Nada. Tá certo? Tá joia. Perfeito, então. Depois eu vou até pegar umas dicas com você, para você me orientar nessa área. Não, fica tranquilo. Estamos trabalhando junto aí na clínica de medicina integrativa, que você me convidou para fazer parte aí da equipe. Temos pacientes em conjunto. E algum recado final, principalmente para essas mulheres aí que estão sofrendo de endometriose? Assim, o que eu vejo que nós temos que atuar, Eurípides, eu acho que é a mesma visão sua, é melhorar exatamente os hábitos de vida dessa pessoa, né? A endometriose não é o fim do mundo, não é, longe disso. É uma doença grave, mas que nós conseguimos melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, e essas pacientes elas passam a ter uma melhor integração com a família, com a sociedade, né? E conseguem também almejar todos os seus objetivos, tá? Então, o meu recado final é que não desista da vida. A vida é o melhor bem que nós temos, é a coisa mais importante, e nós não devemos desistir, devemos perseverar, lutar, busque profissionais qualificados que lutem com você no sentido de melhorar essa doença, e vamos que vamos. Excelente. Eu sabia que ia ser muito boa essa live. Vai ficar salvo, vai virar podcast, vai para o canal do YouTube. Fica com Deus, gratidão sempre e carpe diem, meu amigo. Gratidão, fica com Deus. Abraço a todos.